eu fui a Mariana Macedo de Maru e também mais um ano de sol incrível dentro da temporada Maternidade e Deficiência. Eu apresento hoje Mães para Alivia Cerebral. Hoje eu, dividindo esse espaço comigo, eu convidei a jornalista e minha grande amiga, Raina Martini. Oi, Raina. Oi, Mariana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, discutindo esse assunto, né, que é tão importante, que é a maternidade, que é um desafio para todas as mulheres. E entender, né, Mari, como a gente constrói, como se dá o universo da maternidade com as mulheres com paralisia cerebral, acho que é algo muito importante para a nossa sociedade. Então, muito obrigada pelo convite. Para Catarina, é importante lembrar que termos deficiência não significa que uma mulher não possa ser mãe. E você que está me ouvindo e é uma mulher que tem paralisia cerebral e está pensando em ser mãe, o importante é ouvir especialistas, sim, mas mais importante isso é ouvir histórias, experiências de pessoas que já passaram por isso. Como a Roberta Bento estava e está hoje aqui com a gente. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, querida. Uma alegria imensa estar aqui com você hoje, com a Karina, com a Carol, e fazer parte desse projeto lindo que vai levar informação, momentos de alívio, de dividir dor, também muitas vezes de lágrima, para muitas pessoas, e principalmente a certeza de que ter uma deficiência não significa que você não possa realizar tudo o que você sonhar. Lógico que às vezes a gente tem que fazer uma adaptação aqui, uma ali, mas podemos sim. Então, hoje, ao longo do episódio aqui, a gente vai compartilhar muita história com vocês. Ai, Roberta, obrigada. Para você que está aqui com a gente, é importante dividir, né, a informação de que a Roberta tem 56 anos, é formada em letras, com especializações em universidades internacionais e trabalha no SOS Educação do Estadão, onde é sócia da sua filha Thaís. E está aqui com a gente também a Carol, né? Muito bom, Carol, também te receber aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Mariana, pelo convite e falar de maternidade e paralisia cerebral. Realmente é necessário. Parabéns pelo seu projeto. Carol tem 39 anos, formada em psicologia e com especialização em semiótica psicanalítica. É palestrante em inclusão social e
mandar-lhe antes da gente começar o papo para você saber, no estado de São Paulo tem 3 milhões de pessoas com deficiência. E desses 3 milhões de pessoas com deficiência, desse número, 1.710.000 pessoas são mulheres. E dessas mulheres, aproximadamente 262.000 estão em idade reprodutiva antes de 39 anos. E esses dados são da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Ô, Bata, quando eu vou fazer pra você, mãe, muitos médicos tentaram fazer depressões. Você, mulher, idade reprodutiva, como foi esse momento da sua vida? Eu te pergunto, pois hoje tem muitas mulheres que disputam e também estão passando por isso. Então, quando eu decidi ser mãe, na verdade eu tinha um sonho da maternidade, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, a minha prioridade era estudar, me formar. E depois que eu já estava formada, chegou o momento que eu falei, agora é hora de realizar o meu sonho da maternidade. Só que eu já tinha um histórico na educação, de quando meus pais tentaram me matricular na primeira escola em que eles me levaram, essa primeira escola não me aceitou. Disse que não ia me aceitar porque dava para ver, pela minha deficiência, que além de não aprender, eu ia atrapalhar os alunos que estavam ali já cursando o primeiro ano. E eu falo que é no tempo em que mais pessoas, porque infelizmente ainda existem, mais pessoas achavam que tinham o direito de bater o olho numa pessoa com deficiência, numa criança com deficiência e definir ali do que ela é capaz. Mas, felizmente, meus pais, embora fossem pessoas muito simples, meu pai era um pedreiro, minha mãe uma dona de casa, eles não desistiram, eles foram procurar uma outra escola, onde eles pediram a oportunidade de eu frequentar e eles se comprometeram em ajudar a escola a encontrar os caminhos para que eu pudesse superar meus desafios. Essa segunda escola me aceitou e foi lá que eu tive esse apoio dessa união da minha família com a escola e juntos eles conseguiam cada vez mais me provar que eu era capaz sim, que eu podia achar os caminhos e então assim não tive dificuldades na aprendizagem e quando eu já estava formada, já trabalhando como professora, eu fui fazer letras porque queria dar aula de português, mas depois eu acabei me especializando na área de inglês, então eu já era professora de inglês, estava ali me achando super realizada e pensei, bom, a educação é minha missão, porque a minha missão é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. E eu falei, agora é hora de realizar o meu sonho. A minha missão está caminhando, então quero realizar o meu sonho da maternidade. E foi quando eu, de novo, ouvi o mundo me dizendo, não, você não pode. O que todos me diziam é que eu até conseguiria engravidar, mas que eu não teria estrutura física para aguentar o peso, o tamanho do bebê, e que eu não levaria uma gestação até o final. Então, eu fiquei um tempo bem impactada com essa informação, assim, sofrendo mesmo. Mas um dia eu pensei assim, não, mas calma, essa mulher, para quem de novo o mundo está dizendo, não, você não pode, você não é capaz, é a mesma pessoa que um dia foi uma criança, para quem disseram, você não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender. E eu tinha conseguido superar tudo isso, então eu pensei,
eu vou tentar realizar o meu sonho. Sensacional. E aí eu engravidei e do 5º mês em diante eu entendi o que os médicos estavam tentando me dizer. Acabou se tornando uma gravidez de altíssimo risco, eu tive que ficar de repouso absoluto. E todos os meses eu tinha um questionamento da medicina que me dizia, olha, talvez seja melhor a gente antecipar uma cesariana para minimizar o seu risco de vida. Mas eu sabia que seguir adiante por mais um mês significava minimizar o risco de vida do bebê. Então, todo mês eu dizia, não, nós vamos mais um mês para frente, porque eu sabia que mais um mês ia fazer diferença. E foi assim que eu consegui chegar até o 9º mês de gravidez. Então, quando eu completei 9 meses de gravidez, imediatamente eu fui para uma cesariana e, assim, para surpresa geral de todos, era um bebê com 3 quilos, 51 centímetros, super... Deu tudo certo. Eu tive uma recuperação pós-parto, assim, um pouco difícil. Alguns dias depois da cesariana, eu ainda não sentia as minhas pernas, então eu passei um momento que eu pensei, talvez eu não consiga voltar a andar, mas o meu sonho estava ali, né? Já ali, eu consegui amamentar e tudo. Então, foi um período de superações, de tomada de decisões, mas deu tudo certo. A Thaís nasceu e consegui amamentar por... Outra surpresa foi que eu amamentei por quase 1 ano e meio. E além da Thaís, uma afilhada minha que nasceu com pouca diferença da Thaís, eu amamentei por um tempo também. E deu tudo certo, graças a Deus. História linda. Você, Carol, como é que foi essa fase para você também? Foi planejada a gravidez? Quais foram, né, esses percursos até a Alice nascer? Algumas coisas são parecidas com a Thaís, só que outras não. Foi individual, não. Eu sempre quis ser mãe. Minha mãe, meus pais têm 4 filhos. E assim, criança lá em casa é tudo, né? Aí eu sempre falei, um dia eu vou ter o meu filho. E todo mundo fala, Carol, para com isso, que não eu quis. Aí eu engravidei. Aí eu perdi. Aí o médico falou, você não tem estrutura, você não vai conseguir carregar até 9 meses. Vai gerar um risco para você e do neném. Igual. Aí isso foi em 2012. Aí eu fiquei impactada com tudo, com a perda do bebê, sofri. Aí eu fiquei 7 anos só falando que eu ia ter filho e acho que também só eu acreditava no meu sonho. Só eu. Aí eu engravidei, foi algo que eu sabia, foi no dia certo, foi tudo planejado, só eu sabia que ia acontecer, né? Aí eu engravidei, foi um susto de minha mãe falar, Carol, tu vai querer sofrer tudo de novo? Falei, calma, mudei de médico, fui a uma pessoa que já me conhecia por outros motivos. Aí ela falou, foi uma consulta linda. E ela falou, tá tudo, examinou, falou, tá tudo certo, calma, não existe essa coisa de estrutura, você só não pode ter um parto
que não dá. Você não tem força física. Aí eu falei, beleza, dane-se. Ela só falou, eu não quero mais que tu ande sozinha. Porque tu pode cair e aí não dá. Mas aí a gente chegou com 38 semanas. Ela falou, chega de brincar. E eu passei a gravidez toda muito feliz, eu não sentia nada. Eu viajei, eu fiz de tudo e a Alice lá comigo. Aí a minha médica falou, a gente tem uma outra questão. Eu falei, anestesia, né? Ela falou, eu falei, tomar geral, né? Eu acredito em você. Eu vou tentar a rádio. Aí o anestesista examinou. Vocês querem dar? Aí eu, por incrível que pareça, eu fiquei quieta. Ele deu de primeira, assistiu parto, minha mãe, meu irmão entraram aqui. A Dani falou, quem vai entrar? Eu falei, então, minha mãe, eu quero meu irmão. Ela, então, eu vou autorizar o Gustavo entrar. Aí foi a coisa mais linda do mundo. A gente nasceu, não foi falta de nada. Saiu no meu colo, eu amamentei de cara. Fui até 2 anos amamentando Alice. Que lindo. E foi tudo perfeito. Que lindo, né? Lindas histórias. E eu fiquei pensando aqui, né, Mari? A gente já conversou bastante sobre isso, porque vocês trazem, né? Todos nós trazemos, mas né, dentro dessa história que a gente está contando aqui, a questão de que sempre vocês, nesse começo, aqui nessa conversa, vocês escutaram muitos nãos, né? Assim, são muitos desafios. Não vai em frente. É muita coisa que desestimula. Eu fiquei pensando do lado ao contrário, Carol, você falou que você vem de uma família, né? Que tem muitos filhos. Roberta, assim, vocês ouviram o oposto disso também de alguém? Do tipo assim, os desafios serão muitos, mas estamos juntas e vamos tentar e vamos em frente. Em algum momento teve isso? Assim, né? A Roberta, eu precisei muito de ajuda e quem estava lá comigo era não pesado, né? Era meu pai e minha mãe. O resto tocava uma fralda, segurava um pouco, mas o pesado foi com minha mãe, não. Ótimo. Eu tenho também um histórico de que meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram muito. Eles nunca me deixaram acreditar nas falas que vinham de fora, de que muitas vezes essas falas vêm num formato de cuidado, né? Parecendo que é um carinho com a gente, mas são falas muito que colocam a gente no lugar de incapacidade, né? De que a gente precisa ouvir, quem sabe, porque essa pessoa gosta da gente, mas essa pessoa, de fato, olha pra gente de um jeito que, se a gente deixar, eles acabam querendo provar pra gente que a gente não é capaz. Né? Então, eu tive meu pai e minha mãe, minha irmã e meus irmãos também sempre. Eles sempre me fizeram acreditar que eu conseguiria, que tem jeito. E isso fez toda a diferença para que, em nenhum momento, eu
eu acreditasse que eu não ia conseguir. Então, eu acho que a minha família inteira, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, fizeram muita diferença desde que eu era pequena. Também. Muita linda história de vocês. Vocês podem amar uma qualidade muito do seu parceiro. Está presente como foi esse processo desde começo e que hoje eles ajudam vocês. Então, para mim, quando a minha filha nasceu, eu estava com o pai dela. E aí tem uma mistura de memórias que eu tenho, mas eu não tenho nenhuma memória negativa, assim, de, nossa, por que eu fiz isso? O que eu vou fazer? Ou eu não vou dar conta? Mas nem por um segundo me passou nenhum momento pela cabeça de, nossa, será que eu vou dar conta disso? Será que eu sou capaz? Tanto é que hoje minha filha tem 34 anos, né? E às vezes, assim, ela quer ser mãe, ela quer muito ser mãe também, e muitas vezes ela ouve relatos de mães que passaram por situações difíceis, né, no pós-parto, ou depressão pós-parto, ou toda a dor que, não sei, para amamentar, e várias situações quando a gente deixa de dormir. E aí ela me pergunta por que eu nunca conto nada para ela de momentos difíceis assim que eu passei. E eu não tenho memória nenhuma de momentos difíceis, porque para mim todas as interações que eu tinha com ela, com o pós-parto, tudo para mim era memória boa, porque tudo para mim era registro de superação. Então, é isso que eu tenho de memória, assim, de cada fase do crescimento, do desenvolvimento dela, para mim é sempre um registro de superação e de conexão que eu fui formando com ela também. Então, eu só tenho memórias de superação. E, às vezes, e eu tenho hoje, que eu não estou mais casada, hoje eu vejo situações, momentos que eu enfrentei que eram momentos difíceis, mas que eu estava tão focada em aproveitar aquela bênção que eu tinha conseguido alcançar, que isso ficava sempre em segundo plano. Então, e meu pai e minha mãe sempre foram pessoas assim, meus irmãos também, incríveis na minha vida, que me fizeram, sempre estavam ali quando eram momentos realmente mais desafiadores. Você estava casada no começo dessa história toda já? Na verdade, eu fiquei 30 anos com o pai da minha filha. E eu me separei em 2018, foi uma separação muito difícil. Mas eu fui fazer terapia depois da separação. E aí eu entendi, descobri que, felizmente, a gente vive uma época diferente hoje, em que a gente fala sobre capacitismo, sobre esse empoderamento de nós, né? Tanto como mulheres, como pessoas com deficiência. E eu consigo ver que eu nasci e cresci numa sociedade em que a pessoa com deficiência era vista como alguém menos capaz. Então, eu passei muito tempo tendo o sentimento de gratidão pela pessoa que conviveu comigo por tanto tempo, porque para mim parecia que eu devia gratidão a ele, por ele não se importar de ser casado com uma pessoa com deficiência. Sim. E de 5 anos para cá, que eu tive essa consciência de que eu não precisava ter ficado 30 anos, eu não precisava ter passado por muita coisa que eu passei, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje de que... Então, eu acho que eu sou um misto, assim, eu superei, enfrentei desafios, mas eu ainda tinha a cabeça de uma pessoa que pensava que tinha que agradecer a todo mundo que desse oportunidade para ela. Hoje eu sei que não,
mas eu enfrentei muito isso. Então, hoje eu sou divorciada e assim, sou muito mais feliz do que eu pensei que eu pudesse ser, porque eu também não acreditava que eu moro sozinha. Eu fui morar sozinha com 52 anos. Até então, eu achava que isso era impossível. Como que eu vou me virar sozinha? Então, eu aprendi também que eu tinha a mentalidade de uma sociedade capacitista, né? E que, mesmo tendo superado tanta coisa, eu puxava para mim o reflexo desse capacitismo. E hoje, assim, minha filha mora sozinha, eu moro sozinha, a gente vive muito juntas, por conta do nosso trabalho e da nossa relação, que é muito próxima, mas eu aprendi muito nesses últimos 5 anos e eu sou muito grata, eu adoro essa sociedade que a gente vive hoje, em que a gente vai e briga por coisas que a gente tem direito. Sim. Porque antes eu era grata por migalhas, assim, sabe? E hoje eu fico brava. Se eu chego num lugar não tem acessibilidade, se dificulta a minha vida, eu consigo ficar brava. Mas antes, não, eu achava que, assim, imagina, não, eu tenho que agradecer só de me deixarem estar aqui. Sim. Então é isso. E a Carol, com o parceiro dela? Como que foi essa história? O Felipe também tem paralisia cerebral, é cadeirante. A gente já tem de anos namorando, tá? Mas eu não sou gata. Igual você, meus pais sempre me mostraram que, ó, se tem base, você é capaz de tudo. Então, essa dificuldade de escolas a gente teve também. Tinha escola que falava, não, aqui só tem criança normal. E o que é normal, né? Eu não sei, mas, enfim. E aí eu estava e achava uma escola. E eu tinha que tirar ser boa aluna igual meu irmão. Tinha tudo para seguir uma vida comum, né? Tinha pessoas que acompanhavam na escola. Tinha tudo. Saía de balada, tudo normal. Então, a paralisia cerebral nunca foi o primeiro ponto da minha educação. Já o Felipe, por ser até homem, quando eu tirei a Alice, eu falei, não dá mais. Muito é homem e é mais infantil, porque, eu tenho paralisia cerebral, não é isso, a gente tem que caminhar, então a gente não tá junto, ele tem pouco contato com a Alice fala dele, mas pouco. Eu tenho problema com a Alice quando está chegando o dia dos pais. Aí pega pesado. E aí esse ano eu não quero ir no dia da apresentação da escola. Falei, Alice, o vovô e o Dindo vão. Só que o vovô é o vovô e o Dindo é Dindo. Não é meu pai. Falei, você não quer ir? Tudo bem, a gente não vai. Você tem que decidir também as suas batalhas, né? Não posso obrigar a menina a isso. Então, para mim, paralisia cerebral fica em terceiro
quarto, quinto lugar. Aí, por isso que eu engajo, por isso que eu faço maluquice. Que ela não é o meu forte. Ela não me representa. E você sabe que você está comentando isso, né? E tem algo que muitas escolas já estão fazendo aqui no Brasil e que eu acho fantástico, que é assim, acabar com a história de Dia dos Pais, Dia das Mães. Faz né? o dia da família, Dia da né? família, porque a sociedade está constituída hoje de outros papéis, né? De outros valores. E eles têm trabalhado isso e acho que tem sido muito valoroso para todo mundo. E, Carol, assim, me identifico muito porque depois da minha separação, o pai da minha filha nunca mais falou com ela também. E eu levei muito tempo na terapia trabalhando isso. E ela fala assim que ela não precisa, porque ela está bem comigo. Só que foi mais difícil para mim do que para ela, porque a gente quer que nossos filhos tenham o contato com o pai, que sintam o carinho do pai, né? Mas eu acho que realmente nós somos mulheres fortes, porque a gente dá conta, né? De sentir a dor delas, mas a gente queria que elas tivessem o pai que nós tivemos, né? Só que elas também vão aprender a ficar fortes com isso. E isso foi minha questão também. O meu pai sempre me apoiou muito. Então, eu sonhava, eu construía a imagem de um pai que era o meu pai, não era o dela, né? O meu também. Mas a Alice vai ficar bem, você vai ver, vai dar tudo certo. Tanto é desculpas, tanto é que às vezes eu e minha mãe, um ato falho, a gente vai, Alice, vai procurar seu pai, vai pedir do seu pai. E no fundo a gente quer dizer avô e fala pai sem querer, entendeu? Sim, com certeza. Eu falo, mãe, a gente tá errada, mas é sem querer. Acaba saindo, né? Alice vai pedir do seu pai. Aí ela fala, não é pai, é meu avô. Então, eu não sei aonde ela aprendeu que pai é pai e avô. É avô, né? Eu não sei de onde isso. Mas, Os papéis se fundem, né? Toda a hora tão folhada. O bebê nasce. O primeiro banho, a frente desafiadora. É para toda mãe. E outro cuidado físico. Como você lidou com isso? Então, eu engasguei, eu fiquei com isso na cabeça, com isso que como que eu vou criar um vínculo com meu filho. Eu falei, não vou dar banho porque racionalmente não dá. Não vou dar mamadeira porque não dá. Que aí eu nunca sonhei em amamentar. Eu nunca li nada, sabe? Quando tu acha que não vai acontecer na vida e tudo bem, que ninguém morre tomando fórmula. Aí a minha médica começou a pedir para fazer o tudo que tem que fazer no peito para não machucar. E eu falava, ai não vou amamentar, não vai, por que não vai? Aí ele ficava doida. Não sei aonde ela deu, que ela me deu de presente uma almofada da Fon de amamentar
enorme. Aí eu falei, Mariana, por que tu comprou isso? Tá. Aí a almofada foi até pra maternidade. E eu, tá bom, deixa aí, não é problema meu. Aí quando nasceu, limpou o bebê e tal, e a Dani, médica, tacou ele no meu peito. Ela fez uma pega perfeita. Eu não sabia nem o que era pega, como tinha que... Eu sei que a Alice, dali em diante, começou a mamar. E aí que tá. Aí é a resposta. O meu vínculo com a Alice foi criado através da amamentação. Bela história de amamentação essa, hein? Por isso que a gente foi até 10 anos, até os médicos, médica, mãe, pai, todo mundo. Para de amamentar essa criança. Chega, ela já tirava, já colocava na boca de todo mundo. Chega. Aí eu parei e o vínculo continuou. Bom. Ai. Bom. E você, Roberta, como foi pra você do primeiro banho e do primeiro cuidado? Então, eu sempre fui muito... eu sempre gostei muito de criança. Então, eu tenho um sobrinho que é mais velho que a Thaís até chama de irmão. E quando ele nasceu, eu ajudava muito a minha irmã nos cuidados com ele. E eu pensava assim, bom, quando eu tiver filho, eu quero dar o primeiro banho. Só que eu tive um desafio anterior ao de como segurar, não ter perigo de derrubar ali, que era, a minha perna demorou muito para voltar, a sensibilidade, a capacidade de eu ficar em pé. Mas, assim que eu estava em pé, que eu voltei a poder caminhar, quando eu saí do hospital, eu fui para a casa da minha mãe, ao invés de ir para a minha casa. E, assim, a minha mãe me ajudou de um jeito que eu consegui dar o primeiro banho. Eu tenho o registro de ter dado o primeiro banho nela. E, na verdade, eu descobri depois que os primeiros banhos dos primeiros meses foram mais possíveis do que os banhos de meses depois, que ela já estava maior, mais pesada, né? Já mais gordinha, que ela engordou bastante só, mando no peito também. E por muito tempo eu precisei de ajuda para colocar a Thaís na banheira e para tirar da banheira. Mas eu conseguia dar o banho e conseguia enxugar e trocar depois. Mas para pôr e tirar da banheira eu precisava de ajuda, porque aí eu não dava conta sozinha. A Mari comentou uma vez, né, que vocês duas conversando, teve um episódio de queda, que vocês caíram juntas? Então, porque assim, gente, se a minha filha estivesse aqui, ela ia falar que tem muita coisa que ela fala assim, deixa que eu faço para você. Eu falo, não, eu que vou fazer. Mas tem coisa que eu acho que a gente, que, assim, pelo menos eu tenho essa visão da pessoa com deficiência, que a gente quer tanto se provar capaz, que tem coisa que não precisaria, que a gente quer fazer sozinha, né? É verdade. Né? Não, deixa que eu faço. Totalmente desnecessário. Deixa outra pessoa fazer esse negócio pesado aí. Mas, um dia eu estava com ela no carrinho, na calçada de casa, e a madrinha dela era minha vizinha. E nós estávamos ali conversando, tal, a madrinha dela colocou ela no carrinho para eu voltar para dentro de casa. E quando eu cheguei no portão de casa, eu resolvi que não, eu ia levá-la no colo. Eu não sei por que eu tivesse ideia, como diria meu pai, ideia de jirico. Mas aí eu peguei ela no colo e achei que eu estava arrasando entrando em casa, e eu caí com ela. E ela era bem pequenininha ainda, mas a minha vizinha estava, que a madrinha dela ainda estava ali do lado, né? Correu, ajudou, levou para dentro. Não machucou a Thaís, felizmente, eu também não me machuquei, mas eu acho que foi assim um alerta de para que isso, né? Para que
fazer isso. Se eu podia ficar com ela no colo quando estava sentada, então aí eu aprendi que não vamos querer fazer graça de querer ser Mulher Maravilha, que não precisa, coloco a vida dela e a minha em risco, né? Maravilhoso. E no capacitismo, né, muitas mães com deficiência são tratadas ou, né, Mari, como a gente tá falando, entre aspas, né, uma coitada que precisa ser ajudada, ou como uma heroína, né, com grandes feitos de superação. Como que vocês vivenciaram essas situações, né? Que conselho também que vocês hoje compartilham com as outras mulheres que têm a paralisia cerebral em relação a isso? Bom, eu acho que tem uma coisa que eu sempre tive que foi assim... eu me desafio muito, às vezes até tento fazer coisa que não precisaria, mas eu nunca fui de esconder e de deixar de falar. Então, assim, pedir ajuda, dizer que está difícil e compartilhar com as pessoas que conversam sabe, isso é difícil para mim, isso eu não consigo, isso aqui eu preciso de outra pessoa para me ajudar com isso. E todas as vezes eu tenho essa característica de, se está dolorido para mim, eu compartilho. E eu acho que isso também me ajudou a superar muitos momentos da vida de não tentar remoer sozinha quando são dificuldades que a gente enfrenta. Quando é de verdade, né? Quando é de você para fora. Não isso. Quando do capacitismo dos outros para você. Uma preocupação maior. Eu sempre... E um outro ponto é que, assim, eu sempre tive, acho que até exagero, né? Empatia de tentar enxergar e entender o olhar do outro. Mas, então, assim, quando alguém tenta oferecer ajuda que é desnecessária, eu agradeço e não aceito. Mas só que por muito tempo eu tinha a visão, assim, de... né, talvez eu deixe, porque a pessoa pode ficar chateada. E eu aprendi que, não, se eu não preciso, não, obrigada. Se eu precisar, eu te falo. E até essa questão de... Eu falo para a pessoa, pode perguntar, se tem alguma dúvida, pode perguntar, porque às vezes os pais, eles seguram a criança, né, que quer saber, por que você anda, tia, por que você anda desse jeito? Os meus sobrinhos, todos, quando começaram a andar, eles queriam conseguir andar do jeito que eu ando. E, como em casa a gente sempre foi muito, muito bem resolvido, todo mundo em relação a isso, então meus irmãos me contavam, falavam, quer ver? Ele veio me mostrar como... Ele queria ver se ele estava andando igual a tia Beta. E daí ele andava para o meu irmão, para minha irmã ver, e falava assim, tá igual a tia Beta, eu quero que fique igualzinho. E para mim isso é um sinal muito grande de amor. E, né? Então eu falo para os pais, assim, se a criança perguntar, se quiser perguntar para a pessoa com deficiência que está perto, deixa a criança perguntar. A gente não se ofende com isso. É bem o contrário, a gente se ofende quando você tenta... Não, ninguém fala, não olha, não pergunta. E aí é ruim essa situação. Agora, perguntar, querer... Estou andando igual a tia Beta. Gente, eles queriam tanto fazer. É lindo isso. Porque as crianças, elas aprendem, né, e reproduzem os modelos daquilo que elas gostam e confiam, né, daquilo que elas amam. Isso. E faz a reprodução. Então, quando ela tenta fazer essa imitação, é porque ela entende que você é a liderança ali, né, dela, de alguma forma, muito positiva. Sabe o que meus sobrinhos que me engravidou praticamente comigo? Meu sobrinho é terrível. Ele hoje de sábado estava lá em casa. Aí a Alice me pediu o celular. Demorei para responder porque estava sentado na cama e tal. Aí o filho da mãe fala, Alice, pega, não pergunta, deve ser muito bom ter uma mãe com deficiência. Eu falei, filho da mãe, então a gente brinca também. O garoto fala, aí eu queria ter uma mãe assim, que eu ia poder fazer de tudo. Aí, disse, João, não é assim, eu tenho que respeitar a minha mãe. Aí ele, tu é boba. Eu falei, menino,
É terrível. Terrível. Muito esperta ela. Terrível. Maravilhosa. Roberta, hoje você é forte da sua filha Thaís. Ela foi crescendo e se tornando sua parceira de diversas experiências e viagens. Como foi consolidado esse vínculo ao longo dos anos? Então, eu sempre estudei muito e sempre trabalhei muito na área de educação e teve uma época que eu comecei a viajar para fora do Brasil para buscar experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil. Então, eu passava mais tempo do que eu gostaria de passar longe da Thaís, ela ainda pequena, na escola. Então, quando ela tinha 13 anos, 14 anos, eu comecei... 13 anos. Eu comecei a levá-la junto comigo todas as vezes que eu ia ou fazer um curso fora do Brasil ou visitar alguma instituição de ensino fora do Brasil. Eu marcava para janeiro ou, quando era curso, para julho, e aí eu levava a Thaís comigo e eu convencia as pessoas da universidade para onde eu ia de deixar a Thaís ficar do meu lado quando eu estava fazendo algum curso. E as visitas que eu fazia em escolas pelo mundo inteiro, ela adorava fazer junto também. Então, quando eu comecei a levá-la comigo, ela começou também a ter essa visão da educação, de coisas que são possíveis e que a gente acha que toda criança, todo adolescente tem direito à educação de qualidade. Os professores merecem valorização. A questão da inclusão, que é tão desafiadora no mundo inteiro, ninguém achou a fórmula ainda. E então, nós começamos a viajar juntas. E aí, quando ela se formou no ensino médio... Inicialmente, ela não foi para a área de educação, ela foi fazer administração, só que ela começou a dar aula de inglês e se apaixonou pela área de educação quando ela foi dar aula de inglês. E aí ela mudou para a área de pedagogia e começou a dar aula e nós achamos que nós seríamos duas professoras, né, trabalhando na área de educação, mas eu nunca imaginei que o universo tinha preparado essa surpresa para mim, que o nascimento da Thaís não era só a realização do meu sonho da maternidade, mas era a construção de um futuro que eu nunca imaginei. E então ela, depois de formada, começou um canal no YouTube e ela ia visitar as famílias e ajudar em casa a família a organizar o horário da lição de casa, o horário de dormir, o tempo de telas. E ela começou a ter muita demanda de situações que ela não sabia exatamente como resolver, e ela pedia ajuda para mim. O que eu faço com essa família que o problema é o filho não quer sair do videogame, esse outro filho chora para fazer lição? Eu fazia a sugestão para ela ia lá, aplicava e dava certo. E aí ela veio e falou para mim, mas não faz sentido você continuar trabalhando numa área, sendo que você está me ajudando aqui e dá tão certo. Aí ela me convidou para trabalhar com ela. E foi assim, e daí quando ela me fez esse convite, eu aceitei, mas eu falei que primeiro eu queria buscar a resposta do que aconteceu comigo, porque foi onde estavam os pontos que me ajudaram a superar os desafios que todos os médicos previram que eu ia ter na aprendizagem, na educação. Então, nós fomos juntas para os Estados Unidos, para diversas universidades estudar neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. E foi nessas universidades que eu descobri que eu sou a prova viva da neuroplasticidade, que pela forma como meus pais e a escola me incentivaram a acreditar que eu era capaz, o meu cérebro construiu caminhos contornando aí algumas áreas da minha lesão e eu consegui me tornar a mãe, a professora, a profissional, a empresária, a pessoa que eu sou hoje, por conta dessa parceria da família da escola. Então, nosso trabalho juntas hoje, pelo mundo inteiro, em especial em escolas pelo Brasil inteiro, é mostrar para a escola e para a família que, através da parceria da escola e da família, eles vão conseguir ajudar não só nos casos de inclusão, mas em todos os desafios que, para as crianças e adolescentes nascidos na era digital, são desafios muito diferentes do que nós, adultos, tivemos lá no passado. E que a parceria da escola com a família é o único caminho. Então, ser sócia dela, ser mãe, ser parceira na vida, é assim um presente que eu ganhei do mundo, do universo, de Deus.
Você está trazendo aqui para a gente, né, uma das alegrias e recompensas, e aí essa pergunta de agora vai nesse sentido, né? Se vocês tiverem que sintetizar para a gente um conjunto de alegrias e recompensas dessa maternidade, o que vocês colocam mais aqui para a gente, nesse caldeirão? E Carol, e aí? Ai, difícil, hein? Difícil, hein? O que me levou para a maternidade também foi descobrir esse amor incondicional. Eu pensava, cara, mãe ama demais. Mãe é maluca. Conheço algumas. E eu fiquei curiosa, juro. Isso me instigava. A Alice nasceu e ela tá crescendo. E esse ano não para de crescer, é maluco. Você já conversa com ela, troca, ela tem as opiniões dela, ela sabe o que é parar de ser. Se tu perguntar a ela, ai, aquele médico que não tirou minha mãe da barriga dela, da minha avó, por que ele não tirou logo? Aí minha mãe parou de respirar. Então ela sabe, um dia uma amiga dela foi lá em casa. Aí na mesa de almoço, a amiga dela perguntou por que eu não como sozinha, o que eu tenho. Aí eu falei, Alice, explica. Que legal. Aí ela explicou e a menina ficava olhando. Alice, eu pensava, não sei se eu choro, se eu fico feliz. Porque foi uma cena tão linda que tudo nessa hora, qualquer coisa valia, tudo que acontece, que tem, o que mais tem na vida é gente que te ignora. Não sei como essas pessoas, o que elas pensam, mas sabe que eu sou a mãe, só que elas me ignoram. Perguntam tudo pra minha mãe sobre Alice. Alice, um dia, com 2 anos de idade, a gente estava em um hotel tomando café e uma mulher veio mexer com Alice. Aí ela me perguntou quantos anos a minha mãe. Aí eu, nossa, ela é linda, como fala bem vocabulário. Aí Alice virou e falou, essa aí é minha avó. Minha mãe tá ali, ó, perguntando a ela. Isso vale a pena. Tudo, né, Carol? Tudo vale a pena nesses momentos. Ontem, não sei, fiquei com ela sozinha em casa. Ela queria ir na despensa, que tava com fome. Aí eu, para, Alice, tô comendo. Eu fui com ela. Eu saí da cama, sentei nessas cadeiras e fui. Na volta eu fui subir na cama. Ai, mamãe, eu não consigo olhar. E eu imagino você caindo e eu não gosto. E você se machuque. Eu falei,
todo mundo se machuca. Caiu. Mas a preocupação dela, né? De tentar trabalhar com a previsão de um cenário possível e de ficar preocupada, angustiada com essa possibilidade. A gente fica e isso me preocupa, né? Eu tenho um carrinho motorizado desses de shopping. Se eu sumo um pouquinho, ou eu tô mais à frente ou mais atrás, já fica, mãe, vovó, cadê minha mãe? Vovó, vai correndo, achar minha mãe. E eu falo, calma, Alice, calma, eu sei que eu tô fazendo, não precisa. E aí? Uma última pergunta aqui para o nosso já quase fechamento desse programa. Mulheres muitas mulheres um pai via cerebral que depara uma insegurança no sonho da maternidade, principalmente sobre cuidar de uma criança. Quais são os desafios e os aprendizados que vocês podem me contar em forma de dicas para as mães? Quem tá, né, tá com esse sonho agora, né, Mariana, que tá no começo dessa construção dessa história, o que vocês colocariam, né, como, não orientações, né, mas como experiências que vocês tiveram que vão ser importantes para elas, assim, num conjunto de informações? Bom, eu gosto de lembrar da frase que é preciso uma vila para educar uma criança. E isso é verdade para todas as mães. Só que, quando a gente nasce com uma deficiência, a gente já, ao longo da vida, a gente sabe que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. E educar um filho é mais um ponto que nós não vamos conseguir fazer sozinhas, mas que isso não é negativo, isso é positivo, porque nossos filhos vão aprender desde muito pequenos que a importância de você ter empatia, de você pedir ajuda, de você contar com outras pessoas, de você ensinar, porque eu acho que as nossas filhas, elas acabam ensinando para outras pessoas o respeito à diversidade, a empatia, o olhar de admiração por coisas que a gente tinha medo que elas se sentissem envergonhadas, né? E então eu acho que isso de entender que precisa uma vila, a gente leva muito mais, de uma forma muito mais ampla, e nossos filhos saem ganhando com isso. Saem ganhando. Eu brigo um pouco lá em casa e eu falo, mãe, Alice é sua neta mais educada, então não reclamo. Elas brigam também, às vezes eu falo, chega, mãe, eu tô aqui. Aí minha irmã, que teve o João, junto com a Alice, adora educar. Aí eu falo, eu educo a minha, você educa o seu. Eu não faço questão nenhuma de educar filho dos outros.
mas é complicado. Isso aí, ser mãe com paralisia, ela tem que ter uma paciência de João. Não é com a criança, não é? É com... Até com a família. Tem horas que eles acham que podem educar. Eu falo, a filha é minha. E eu falo da minha mãe, e é sua neta mais educada. Então, não reclama e não deixa. Tem essa família é bom, família é genial, mas também tem as guerrinhas. Os alinhamentos, né? A gente tem que colocar nossos limites, né? A gente tem que colocar o que são limites e regras nossas. Isso cansa. Por isso que eu tô falando conselho. Paciência. Paciência. Meditação, sei lá o que. Eu não faço nada. Eu sou estressada, né? Eu dou meus gritos com o pessoal. Inclusive com a Alice, eu também berro, tem horas, brigo e tenho que andar na linha. Agora, essa coisa de criança, a saia da Alice toda, já nem olha mais pra mim. É mãe da Alice, nem sabe meu problema, já tá superado. Já não sou que tem criança que para tudo pra chorar, né? Lá na escola da Alice, todo mundo já se acostumou, já não fica me olhando mais. Aceitou, porque eu tinha medo. Eu posso passar por tudo. Minha filha não tem que carregar minha deficiência com ela. Eu tinha esse medo na escola. É o seu também, né? Você compartilha. Roberta falou, então, agradecer demais vocês. Muito obrigado por vocês terem compartilhado a sua experiência, a sua vivência de vida. Eu quero deixar um convite para vocês voltarem ou se verem aqui. Vai ser um prazer. Também vai ser um prazer. O Yasmin vai encerrando. Eu sempre válido. Quando eu viva, eu gostaria de compartilhar com você. Que está me acompanhando plano de infância. A Mariana, ela sempre teve o sonho de ser mãe. Para ela é um desejo que cresceu ao longo dos anos. Um dia ela quer experimentar a maternidade, mesmo com todos os desafios que a sua paralisia cerebral poderá apresentar. Certamente
a Mari será abençoada pela oportunidade de sentir o seu bebê crescer e se desenvolver dentro dela, mesmo que talvez ela não consiga caminhar com a mesma facilidade. O medo é parte desse processo, como, por exemplo, temer que o bebê caia do seu colo. O preconceito também, como a gente viu aqui hoje. Mariana se preocupa sobre como a criança inocente que trará ao mundo enfrentará isso por causa dela. Ela se entristece ao pensar sobre a possibilidade dele ser excluído de atividades ou eventos porque a mãe dele é uma pessoa com deficiência. A Mariana sabe o que é não ser convidada para o aniversário ou para ir à casa de amigos porque tem paralisia cerebral. Assim como a Mariana, também sabe que encarar isso de frente, se convidando para os eventos sociais, é uma vitória libertadora na luta do aceite pela diversidade. Na realização do sonho da maternidade, Mariana sabe que encontrará pessoas que duvidarão de suas capacidades como mãe por conta da sua deficiência. Mas ela não permitirá, jamais permitirá, que as dúvidas dos outros afetem a sua história. Eu, Mariana, acredito na força de amor. E também sou autorizado para evitar qualquer situação perigosa. Foi precisarei de rede de apoio para importante dar o suporte daqueles que me dão a vida, meus pais. Esse programa é para mostrar que tudo é possível. E que nós, mulheres, um país cerebral, podemos abraçar a maternidade. Em breve, teremos outras experiências de mães com outras deficiências. Agradeço o apoio da Marta que apoia a transição inclusiva. O espaço projetar precisa uma empresa no ramo de tática e beleza e da série especializada em individuais de alto padrão. Valeu pela sua audiência e não precisa de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e perguntar no próximo episódio. Um beijo e até mais.